Questão 3 diz o seguinte: assinale a alternativa cujo tempo verbal indica presente. Gente, como eu tinha falado para vocês agora, os verbos vão flexionar em 4 aspectos, tá? Então, olha só. Essa classe de palavras aí que é um oceano, né? Tem muita coisa pra gente ver relacionada aí a verbo. O verbo vai flexionar em tempo, modo, número e pessoa, ok? Aqui a alternativa está pedindo para você falar sobre o tempo verbal que indica presente. Então é essa flexão aqui em relação ao verbo. Quantos tempos nós temos aí? Os simples, os básicos são presente, pretérito e futuro. A gente vai ter variações nesses tempos dependendo dos modos, né? Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Nesses dois modos aqui, a gente tem variações desses tempos. Por exemplo, o indicativo apresenta presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e mais que perfeito do indicativo, e futuro do presente e futuro do pretérito também do indicativo. Então, o indicativo tem 6 tempos verbais. O subjuntivo tem 3. A gente tem o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Já no imperativo, a gente não apresenta classificações em relação ao tempo, porque o imperativo é aquele modo da ordem, né? O imperativo já pressupõe presente. Então, eu não tenho aí flexão de tempo, né? A gente tem só a forma afirmativa e negativa do imperativo, tá? A gente não tem tempo aqui. Então, as desinências dos verbos nas suas conjugações vão nos mostrar se esse verbo está no presente, no pretérito ou no futuro, seja de que modo for, aqui conforme eu apresentei para vocês. E aí a gente já sabe, quando o verbo está no presente, ele apresenta uma ação que acontece no momento em que se passa. Pretérito fala de uma ação passada, uma ação que foi concluída ou que tinha um hábito de acontecer no passado. E o futuro fala de algo que ainda vai acontecer. Então, é uma questão muito simples, tá? Muito simples, muito difícil de errar, porque vai falar apenas dessa flexão aqui. Ele não quer saber se o verbo tá no indicativo, subjuntivo ou imperativo, se o verbo tá no singular, em que pessoa ele está. Não, ele só quer saber a flexão de tempo. Questão muito fácil isso daí. Impossível de errar essa, queridos. Então, vamos dar uma olhada nas nossas alternativas. Campanha de enfrentamento à violência sexual diminuirá as notificações do fenômeno. Qual é o verbo aí? Outra coisa importante que você precisa saber nessa questão é diferenciar as classes de palavras aí na oração. Porque se você vai saber se você vai dizer qual é o verbo que indica presente, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o verbo dessa oração. Muita gente se confunde, né? O verbo é sempre aquela palavra que pressupõe sujeito, alguém está praticando ou sofrendo aquela ação, com exceção dos verbos impessoais que não têm sujeito, tá? Mas os casos são muito poucos em relação à grande demanda aí dos sujeitos aí dos verbos, né? Então, todo verbo aí, com exceção dos impessoais, pressupõe sujeito e estão dentro de um tempo. Então, ele está ali conjugado. Então, substantivos são aquelas palavras que dão nome, adjetivo caracterizam e por aí vai. A gente precisa saber qual a função do verbo, expressar
ação, estado ou fenômeno da natureza. Sempre está ali, pressupondo um sujeito, óbvio, com exceção dos impessoais, como eu falei, e vão estar ali dentro de um tempo. Olha só. Então, campanha de enfrentamento à violência sexual diminuirá as notificações de fenômeno. Olha o nosso verbo aí da letra A. Diminuirá. Esse aqui é o nosso verbo, certo? Esse verbo aqui pressupõe uma ação, queridos, que ainda vai acontecer. Diminuirá, fala de futuro, né? Ainda vai acontecer. Essa campanha de enfrentamento vai ainda diminuir as notificações do fenômeno. Então, o verbo diminuirá está no futuro. Já não é a nossa alternativa. Na letra B diz o seguinte, queridos: na próxima semana iremos à casa de acolhimento. Olha o verbo da letra B também pressupondo futuro. Iremos. Nós vamos ainda, não fomos e nem estamos indo. Nós iremos. Então, o verbo da letra B também está no futuro. Na letra C, a gente tem o seguinte: juiz considera o relatório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e recua sobre a decisão anterior. Temos dois verbos aí na letra C, o verbo considera e o verbo recua. Observe aí em todas essas ocorrências do verbo. O verbo diminuirá. Quem diminuirá? A campanha de enfrentamento à violência sexual. A gente já tem um futuro para ele. Um sujeito para ele. E o tempo é futuro. A gente descobriu que aqui é o verbo. E ele está no futuro, não é a nossa alternativa. Iremos. Quem iremos? Nós, né? O sujeito está aí oculto. A gente consegue entender porque se iremos só pode ser nós. O sujeito não aparece. Mas tem um sujeito e o verbo está no futuro. Considera. Quem considera o relatório do Centro de Referência Especializado? Né? Quem considera? O juiz. A gente já tem aqui um sujeito e o juiz também recua sobre a decisão anterior. Veja que esses dois verbos estão falando aí sobre uma ação que está acontecendo no momento. Considera, recua. Se a gente fosse usar esses verbos no passado, por exemplo, considerou, considerava, né? Se fosse no futuro, consideraria ou considerará. Então, observe que considera e recua são verbos que estão no tempo presente, tá? É a nossa alternativa, letra C. Questão fácil também, queridos, aí, tá? Ele tirava o ECA da bolsa quando começou a gritaria, letra D. Tirava, tá dando a ideia aí de passado, né? Algo que acontecia, era um hábito no passado. Ele tirava o ECA da bolsa quando começou a gritaria. Olha o segundo verbo, começou, também no passado. Então, questão simples demais. A única coisa que você precisaria aí era saber o tempo do verbo. E no caso, na letra C, é a nossa alternativa em que os verbos estão no presente.